técnica que vocês acham que não entenderam ou é relevante, aí vocês pedem e aí eu explico com mais calma. Combinado assim? Pode ser? Então vamos lá. A gente quer o menor valor. Qual é a estratégia de menor valor? Primeira coisa, você sempre vai começar fazendo o que eu falei lá no começo. Lê os dados e viu se leu direito. Isso é a primeira coisa. Então, como é que são os nossos dados? São 5 números em linha. Então, a primeira técnica é criar o vetor, ler os dados, mostrar se leu correto. Então, o nosso vetor é de inteiros. Então, eu vou criar aqui um vetor. Como eu sei que são 5, vai ser um vetor de inteiros e eu sei que são 5. Eu sei que são 5 porque ele disse que são 5. Agora, eu vou fazer um laço que vai ler o elemento e jogar para dentro do vetor. Array. Para cada i no array, aqui pego os índices e aí eu vou já ler para dentro do vetor. Scan para dentro do meu vetor na posição i. Isso foi aquela primeira aula de vetor. Aqui ele já está preenchido com 5 zeros. Agora eu passo pegando 5 elementos e jogando para a posição. Isso daqui pega cada uma das posições começando de 0 até a última. O que é que a gente faz quando termina de carregar? A gente escreve para ver se leu direitinho. Está aqui, ó. 1, 4, 2, 5, 2. 1, 4, 2, 5, 2. Então aqui agora a gente vai para a técnica de achar o mínimo. Como é a nossa estratégia para encontrar o mínimo? Tem várias. Eu vou começar da mais simples. Se o vetor não está vazio, existe um primeiro elemento. Então você pode dizer que o primeiro elemento vai ser índice do mínimo. O 0 vai ser o menor. Se não tem ninguém, não existe menor. Qual é a pessoa mais baixa de uma turma vazia? Isso não faz sentido. Só existe o mais baixo ou o mais alto se existe um elemento. Aqui, como eu sei que tem 5 elementos, eu sei que vai ter alguém. Então eu começo imaginando que o 0 é o menor. O índice 0. E agora eu vou fazer um laço, fazendo a comparação e trocando. Eu preciso de todos eles a partir do 1. Então eu vou fazer aquele índicezinho normal. Começando do 0 até o último, de 1 por 1. Se esse cara, array na posição i, for menor do que o que era o menor, então o menor recebe i. Se esse cara... tá aqui, ficou faltando 2 pontos. Então, a nossa busca... Perdão, aqui começa do 1. Então, isso daqui é o algoritmo básico de busca. Eu começo pegando um dos elementos para ser a referência, ele vai ser o menor. E aí depois eu saio comparando todos os outros com ele. Esse cara aqui é melhor do que o 0, pode ser menor, pode ser maior, pode ser qualquer coisa. Se esse i for melhor do que ele, então ele se torna a nova referência. E assim a gente vai. Então se o meu vetor era 4, 5, 1, 6, 7, eu começo com a referência sendo 4. Ou seja, o 4 é o menor. Aí agora eu faço o laço. 5 é menor do que 4? Não. 1 é menor do que 4? Sim. Então, o 1 passa a ser o novo menor. Só que a gente está pensando em índices. Então, o índice aqui vai ser o índice 2. Índice 3 é menor? Não. Índice 4 é menor? Não. Faz de conta que eu tenho isso. Índice 5 é menor? Se sim, então agora é o índice 5. Então, eu saio olhando cada um dos elementos, comparando o valor. E aí, se o valor dele for melhor, eu atualizo o índice. A lógica é essa. Então, isso daqui é o algoritmo da busca do menor valor. No final, eu sei quem é o menor elemento. fmt.print ln de array na posição i. I mínimo. Tá aqui, ó. Então, o que é que a gente faz aqui? Ops, eu já tenho uma função
que pega função menor índice. Então, o menor índice de um vetor de inteiros é uma posição. Então, se eu precisar saber quem é o menor índice, eu posso perguntar quem é o menor índice desse vetor de inteiros. Isso aqui, ó. Próximo. Dieta. Rubens comendo no brólio. O que é que ele quer nesse daqui? Calcular a quantidade de calorias, né? Então, o que ele vai fazer é... Eu tenho que ler, eu não lembro não. A primeira linha contém o inteiro, representando o número de dias que ele foi, e as próximas N linhas contêm o consumo calórico do dia. E eu quero... eu quero a média das calorias, não é isso? Então eu tenho que somar todo mundo e fazer a média. Basicamente eu vou pegar esse código que a gente já tinha aqui. Vou pegar o código que a gente já tinha aqui e fazer só uma adaptação. Peguei o código todinho. O que é que eu vou adaptar daquele código? Eu tenho que ler primeiro a quantidade de elementos. fmt.scan% quantidade. Depois eu crio um vetor com essa quantidade e leio todos os elementos do vetor. Pronto, aqui eu já fiz a parte da leitura inteira. Próximo passo, calcular a média. Então eu vou copiar isso daqui para... Vou alterar isso, vou criar um outro. Como é que eu sei a média dos elementos? Fazer aqui a média. A média é a soma de todos eles. Perdão. A média é a soma de todo mundo. Não preciso disso, né? Porque eu preciso de todos eles. E elemento em range de array. Soma mais elemento. Eu li eles como inteiro. São inteiros os valores ou não? Os valores são inteiros. Não sei. Vou carregar como float. Que ele quer dividir, então vou precisar de um float. É float 32. 64. No final eu quero a soma dividido pela quantidade. Então vai ser a soma dividido pela... Tá, bora lá. Tudo bem. Eu peguei o código que eu já tinha. O código que eu já tinha já carregava os valores. O que eu precisei aqui é começar lendo a quantidade de valores. Porque a primeira coisa que ele me diz é quantos valores eu terei. 2 valores, 3 valores, 4 valores, 5 valores. Então a primeira coisa que eu li foi a quantidade de valores. Como eu sei que no final eu preciso de casas decimais, eu já vou carregar esses números, mesmo sendo inteiros, como float, porque eu vou ter que dividir. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ler a quantidade, criei o vetor e carreguei o vetor. Criar, ler e carregar. Esse processo de ler e carregar vai acontecer em praticamente todas as atividades. Ler um vetor e carregar um vetor. Depois eu comecei a alterar a função que a gente já tinha para uma função que calcula a média. Essa daqui foi a da atividade passada. A da média é mais simples. É percorrer todos os elementos da minha lista, somando eles, e no final eu divido isso pelo tamanho. A soma, a quantidade pelo tamanho vai dar a média. Só que o tamanho retorna inteiro e eu não consigo fazer essa divisão se eu não converter esse negócio também para float.
Então a média é a soma de todo mundo. Somei todos os elementos, acumulando ele aqui nesse soma e dividi pela quantidade. Ó, outra função. Essa daqui pega o índice do menor elemento. Fica até melhor, índice do menor. Índice do menor. E aqui eu tenho a média. Aí aqui eu fiz a mesma coisa. Chamei a função, média. E aí a gente só tem que ajustar para a quantidade de casas que ele quer. Quantas casas ele quer? Uma casa. Então não vai ser um print.ln, vai ser um printf de %.1f barra n. Média. Valor. Então isso daqui fez o quê? Leu a quantidade e carregou os elementos dentro do vetor. Isso daqui vai ser tão comum que eu vou tirar daqui e criar uma função. Criar e preencher vetor. E aí no final eu retorno o meu vetor preenchido. Vetor de fluid 64. Criar e preencher o vetor. 3 passos. Criar e preencher o vetor, calcular a média e imprimir o resultado. Criar e preencher o vetor, ler a quantidade, criar o vetor, preencher o vetor, devolver o vetor. Tá aqui, ó. Segundo passo, mandar esse vetor lá para a média. Aí ele vai criar um acumulador, somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Agora eu tenho uma função de média. E aí na primeira foi uma função de achar o menor. Bora pro próximo ou não? Fica aqui mais um pouquinho. Bora lá, pessoal. Isso daqui não é para vocês saírem vocês copiarem bem rápido a atividade, não vai ajudar. Vocês podem tentar entender qual foi a lógica, ou perguntar qual foi a lógica e a gente vai fazendo. Porque vocês vão ter o vídeo no final, eu posso mandar o código no final. A ideia é tentar entender como é que as peças do quebra-cabeça se juntam. Então aqui a gente tem etapas. O que é etapas? Ler tamanho. Isso daqui tudo é uma etapa, criar vetor. Preencher. Só que vocês vão fazer isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que vocês pegam por repetição. A mesma coisa são dos outros. Esse daqui, né? Iniciar. Ciar busca. Procurar melhor. Atualizar elemento. Devolver índice. Criar acumulador. Iterar acumulando. Calcular média. Vamos lá, isso daqui é laço. A gente vai começar agora as lógicas que são divertidas, né? Chico Bento e Cebolinha, Clem de Chocolate são duas que foram prova de um semestre anterior. Contar repetidos, está contido, é técnicazinha de vetores. Figurinhas repetidas é uma das mais chatas, nem sei como é que ela está no 2 aqui, mas é técnica de preenchimento. Qual o mais repetido? Ó, essas 4 aqui, elas são a mesma técnica, tá vendo? Ó? Essas 4 aqui são a mesma técnica, essas 2 aqui são a mesma técnica. Vamos seguindo para a gente poder ver as ideias de resolução.
Chico Bento e Cebolinha. Essa daqui você tem que contar as patas dos animais, não é essa? Você tem que passar pelas patas dos animais e contar as patas. Eu vou só pegar o nosso código aqui, jogar para cá para a gente ir reutilizando. Nós temos... Pronto, aqui são duas questões. Uma que é uma de contagem, que é acumulador com if else, e a segunda é parecido com aquela que vocês já fizeram lá em seleção, que é saber qual dos dois números é mais próximo de um alvo. Então, o que é que a gente tem aqui? Os chutes do Chico Bento e do Cebolinha, a quantidade de animais e os animais. Então, a gente vai ter que ler essas três informações. Bora lá. Bento é o inteiro, Cebolinha é outro inteiro. Eu vou ler essas duas informações. fmt.scan de Bento e Cebolinha. Pronto. Próximo passo, a gente tem que ler todos os vetores, o vetor inteiro, tá vendo? E é a mesma coisa, a gente lê a quantidade e depois lê os elementos. Ó, lê a quantidade e depois lê os elementos. Então, eu vou só alterar esse criar e preencher vetor. Porque ele estava usando um float 64. Eu vou trabalhar agora com string. Mas é a mesma coisa. Ele vai criar um vetor de strings e preencher o vetor de strings. Vamos ver aí se a gente conseguiu ler as coisas direito. fmt.println Bento, Cebolinha e array. Pronto, tá aqui, ó, 18, 15 e o nosso array. Coelho, gado, vaca, sei lá, coelho, carneiro. Então vamos ver aqui. Próximo passo é contar as patas dos animais. Se você não leu a atividade, eles estão tentando adivinhar quantas patas tem na fazenda. E aí eles vão passando por cada um dos animais e contando as patas. A vaca tem 2 patas, a galinha tem 2 patas e o cavalo tem 4 patas. Então V e C são 4 e a galinha 2. E agora que a gente carregou os animais aqui no array, a gente tem que fazer a contagem. Contagem para cada elemento no array. Se o meu elemento é igual a vaca ou elemento é igual a cavalo, se for vaca ou cavalo, a minha contagem aumenta de 4. Se não, a minha contagem... Ficou faltando range aqui, né? Se não, a minha contagem aumenta de 2. Aqui eu já tenho a contagem. Só que ele não quer saber a contagem. Ele quer saber quem foi que chegou mais perto do total. Então, ele quer que a gente imprima a contagem. Ok, 16, a contagem está certa. Só que a gente tem que dizer qual dos dois chegou mais perto. Se foi o Cebolinha, se foi o Chico Bento ou foi o Cebolinha. Esses exercícios de quem chegou mais perto é o que a gente chama de valor absoluto. A distância, o valor absoluto da distância entre dois elementos. Vou fazer aqui a funçãozinha. Ó. Função, a distância entre dois elementos, ou seja, o valor absoluto entre dois elementos A e B, se A for maior do que B, eu vou retornar A menos B. Se não, eu vou retornar B menos A. Seria a mesma coisa que eu pegar e fazer a subtração e ver se o valor é negativo, eu inverto. Então aqui o que eu estou fazendo é verificando quão longe um valor está do outro. Para isso, eu não posso ter um valor negativo. Então eu quero saber a diferença entre esses dois, independente de sinal. Se A é maior do que B,
eu faço A menos B. Se não, eu faço B menos A. E aqui eu tenho o resto do código. Se a distância entre o valor de contagem e o Chico for menor do que a distância entre o valor de contagem, dá para ser igual? Dá? Eu nem sei. Dá empate. Ah, tem empate, né? Então eu vou ter que calcular aqui. Vou ter que calcular. De Chico, a distância do Chico é a distância de contagem até... Ah, eu não escrevi Chico, não. Escrevi Bento, né? Bento. A distância do Chico Bento é a distância entre Contagem e Bento. E a distância do Cebolinha é a distância entre Contagem e Cebolinha. Agora que eu sei a distância, ele quer quem chegou mais perto, então ele quer a menor distância. Se a distância de Bento for igual à distância de Cebolinha, então eu tenho um empate. Se a distância do Bento for menor do que a Cebolinha, C. Eu tenho Bento. Else if. Se não, a gente vai ter o quê? Print ln de Cebolinha. Estou imprimindo nada, não? Ah, tá aqui. Cebolinha é com C maiúsculo e eu não devo imprimir esse primeiro coisa aqui. Então, eu acho que é Chico, não é Bento. E aqui é Cebolinha com C maiúsculo. É Chico Bento completo. Chico Bento. Então, isso daqui é... Essa técnica aqui de o menor elemento é a técnica lá de if else. Por isso que os exercícios são cumulativos. Quando você aprende ela em if else, você reusa sem tanta dificuldade. A distância entre dois elementos. Bora pro próximo. Pronto, aqui a segunda, din-din, é a mesma das patas, só que com uma pegada diferente. É outro exercício de contagem. Aqui ele quer saber qual foi o sabor de din-din mais vendido, menos vendido. Como é aqui, menino? Dado o número de din-dins vendidos, o sabor... Perdão, pessoal. Eu estou partindo do pressuposto que vocês leram as atividades, por isso que eu não estou nem lendo. Porque eu estou partindo do pressuposto que vocês já tentaram fazer os vetores. Então, se você nem começou a fazer os exercícios de vetores, ele está muito atrasado, porque a gente já fez vetores, já fez strings. Então, não era para você estar mais em if else. Então, eu estou partindo do pressuposto que vocês tiveram dificuldade e por isso eu posso mostrar uma forma mais fácil ou diferente de resolver, mas eu não estou lendo do zero como se vocês não tivessem lido. Então, aqui a gente tem que ver o turno de din-dins, o sabor, e ele tem que calcular qual o sabor mais vendido e qual o turno mais vago. Então, pronto. Aqui é legal porque a gente tem um vetor de duas coisas. A gente tem o sabor do din-din, que é chocolate, e o turno do din-din, que é manhã. E quando assim, a gente tem um vetor de elementos, né? Um vetor de dois valores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar esses valores. Só que aí a gente vai precisar de dois vetores. Um para os sabores de din-din e o outro para os turnos em que eles foram vendidos. Vou pegar aqui o patas que a gente já tinha.
E vamos para cá. Pagar isso daqui. Tem empate também no din-din ou não? Tem empate. Então eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse código todinho aqui do Cebolinha? Esse código aqui todinho do Cebolinha? Vou salvar ele aqui para mim. Verifica se é igual, maior, menor, empate. Então esse código todinho aqui eu vou salvar como compara 3 saídas. Eu preciso do array. O array. Não. Eu preciso dos dois valores. Valor 1 e valor 2 que são inteiros. Tá. Então vamos aqui, ó. O que essa atividade tem de diferente? Só que eu tenho dois vetores para preencher agora. Um vetor com os sabores e outro vetor com os turnos. Então aqui a gente vai criar os vetores. Preciso da quantidade de vendas, que é um inteiro. E agora eu vou precisar de dois vetores. Um com os din-dins vendidos. String vendas. E o outro com os turnos. Tendo os dois vetores, agora eu vou ler um para os din-dins e o outro para os turnos. Então, vou fazer aqui o meu laço da mesma forma. For e em range de vendas. Vou ler a quantidade de vendas que eu tive e vou jogar um valor para os din-dins e outro valor para os turnos. fmt.scan din-dins e turnos e aí vamos ver se foi lido certinho. Din-dins turnos. Ah, tá. Ok. Então pronto. Aqui é o vetor de din-dins e aqui é o vetor de turnos. Próximo passo que ele quer saber qual o din-din mais vendido, não é isso? Espera aí. Qual din-din mais vendido o din-din mais vendido e o turno mais vago. Percebe que isso é a mesma atividade de busca que a gente fez nesse instante, que a gente pesquisava um menor valor, só que aqui a gente vai precisar contar, né? É um pouquinho diferente, porque eu tenho que contar quantos din-dins aparecem em cada um. Então aqui a gente vai ter uma atividade de contagem de ocorrências. Eu quero saber o din-din mais vendido e o turno mais vago. Então bora lá. Qual é a quantidade de chocolate? É a quantidade de vezes que aparece chocolate em din-dins. Contar din-dins chocolate. Din-dins. E o outro é limão, qual é o outro? Acho que é limão. Limão. Então eu quero contar quantos din-dins de chocolate apareceram e eu quero contar quantos din-dins de limão apareceram. Eu podia fazer um monte de for aqui no meio do nada. Essa lâmpada está me dando no juízo. Alguém apaga, por favor. Essa piscadeira. Obrigado. Só que contar é ver quantas vezes esse valor aparece nessa lista. Eu não quero ficar fazendo laço aqui dentro. Então, para isso, eu vou fazer uma
função, tudo vira função. Contar, array é uma lista de strings, valor é um string. Para cada elemento no array, se esse elemento tem esse valor, contador mais um, e no final retorna o contador. Ó, outra função. Então, vamos lá, o que a gente já teve de função aqui? Ó? Uma função para procurar o menor, uma função para calcular a média, uma função para preencher, uma função para calcular a distância, uma função para contar. Então elas vão se acumulando na nossa mente. Essa daqui, ver quantas vezes esse valor apareceu nessa lista. Percorrer e contar. Esse valor tem esse daqui, esse valor está nesse elemento, esse valor está nesse elemento, porque aí fica mais fácil o nosso código. Ó. Contar. E depois eu quero saber quantos foram de manhã e quantos foram à tarde. Quantidade de manhã é igual a contar turnos manhã. Quantidade tarde. Contar turnos tarde. Pronto. Aqui eu já contei as 4 coisas. Quantos din-dins de chocolate, quantos din-dins de limão, quantos aconteceram de manhã e quantos aconteceram de tarde. Sem que eu tenha que fazer 4 fors bem aqui. Porque eu tenho uma função que faz o quê? Ver quantas vezes esse elemento apareceu bem aqui. Tá? Aí agora é esse negócio aqui, ó. Eu tenho que verificar qual foi o turno que apareceu, se foi manhã, se foi tarde ou se foi empate. Para isso, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo aqui essa função aqui? Essa funçãozinha aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar 4 informações para ela. A quantidade de vezes que alguma coisa acontece, a quantidade de vezes que alguma outra coisa acontece, a saída caso essa primeira coisa aconteça, vou chamar de resultado 1, e a saída caso essa segunda coisa aconteça, resultado 2, que são string. Então, se valor 1, se valor 1 for igual a valor 2, eu vou dizer o quê? Que foi empate. Se o valor 1 for menor do que valor 2, eu vou colocar resultado 1. Se não, eu coloco resultado 2. Aqui eu vou colocar vence menor. Não, vou deixar assim, para vocês entenderem. Isso daqui eu fiz um ternário. Se o 1 for menor do que o 2, aparece isso daqui. Se o 2 não for maior, aparece isso daqui. Se não, aparece empate. Por que isso daqui me ajuda? Porque agora eu consigo fazer o seguinte. Ele quer o valor mais vendido, não é isso? Então eu vou fazer assim, ó. Mais vendido. O din-din mais vendido vai ser... Qual é o nome da função? Compara 3, compara 2. Compara 2. Eu vou comparar a quantidade que foi vendida de chocolate e a quantidade que foi vendida de limão. Aqui eu vou colocar a informação que eu quero. Se a quantidade de chocolate foi menor, ganha a quantidade de limão. Se não, ganha a quantidade de chocolate. Aqui é o valor que eu quero, caso esse seja menor, e aqui é o valor que eu quero, caso contrário. A mesma coisa aqui para o outro. Qual foi o turno menos?
o turno que teve menos vendas. Eu vou comparar 2. Eu vou comparar a quantidade de din-dins que foi vendido de manhã, a quantidade de din-dins que foi vendida à tarde. O que eu quero é quem vendeu menos. Então, se manhã vendeu menos do que tarde, eu quero que saia amanhã. Se não, eu quero que saia à tarde. Din-din mais. Din-din mais. Então, para que eu fiz isso? Para não ter que fazer 2 vezes aquele monte de fiel só para comparar sim ou não ou empate. Tenho alguma coisa... Ah, sim, no final não é para imprimir, né? Eu quero retornar. Return. Não preciso desse else aqui. Nem desse daqui. E foi. Então, esses exercícios são feitos de propósito para vocês entenderem que usar funções sobrecarrega o código. Porque se eu não tivesse feito isso, eu teria pelo menos aqui 2 laços, ou então um laço com um trocenteral de if elses, e aqui também a mesma coisa, mais um monte de if else. Então, tudo bem, meu povo? Alguma pergunta sobre essa? Entenderam o que é a técnica aqui? A técnica é criar funçõezinhas para fazer coisas pequenas. Essa daqui conta ocorrências e essa daqui compara valores e diz qual foi o menor e qual é e se é empate. Tudo bem? Essas 4 aqui, elas são muito parecidas, porque elas são baseadas em filtragem. Vamos aqui para a ideia do contar repetidos. O que é que ele quer aqui? Ele quer que você contar repetidos. Não, isso daqui representando um elemento do vetor. Isso daqui a gente acabou de fazer, né? É só contar quantas vezes um elemento se repete. No 3 elementos, eu quero ver quantas vezes o 5 aparece, 0. Então era para esse daqui vir para cima, porque ele é mais fácil do que o que a gente acabou de fazer. Batráquios está contido. Batráquios pede o quê? Se o primeiro vetor está no segundo vetor. Se o primeiro vetor está no segundo vetor. Aqui eu tenho 2 elementos, que é o primeiro, o 1 e o 3, e aqui eu tenho 3 elementos, o 1 e o 3 e o 5. Se todos esses daqui estiverem aqui, então sim, está contido. Vou copiar isso, venho para cá e vamos ver o que é que eu consigo utilizar. Aqui eu consigo utilizar aquela função que lê a quantidade e monta o vetor. Porque o primeiro número é a quantidade e o segundo número é o vetor. Então, isso daqui eu vou descartar tudo. Mas eu posso utilizar esse daqui de cria e preenche. Só que não vai ser de string, vai ser de inteiros. Cria e preenche. Então a gente vai ter o nosso vetor 1 vai ser cria e preenche vetor, e nosso vetor 2 criar e preencher vetor. V1, V2. Ok, está aqui os nossos vetores. 1 e 3, 1, 3 e 5. Então,
Eu posso ficar fazendo isso, copiar uma função de uma atividade para outra? Se você sabe construir, sim. Se você não sabe construir, não copia, vai nos dedinhos até o teu cérebro se acostumar. Porque quando o teu cérebro se acostumar, ele vai entender que você tem um padrão em quase todas. Por exemplo, aqui você tem um laço e um teste. Aqui você tem 2 testes, aqui você tem um teste. Aqui você tem só um laço, aqui você tem um laço. Aqui você tem um laço e um teste de novo. Então todas as funções elas vão girar em cima disso. Quase todas elas vão ser um laço e um teste, ou um laço e 2 testes no máximo. Então, por exemplo, aqui eu quero saber se todos os elementos do primeiro estão no segundo. Eu tenho que saber se existe um elemento em um vetor. O que é que eu vou fazer? A função... Será que existe um elemento no vetor? Isso daqui se parece muito com... Pode parecer com esse daqui, só que é bem mais fácil, ó. Existe. Será que esse valor existe nesse vetor? Para todos os elementos, se esse elemento é igual ao valor que eu procuro, então ele existe. Se eu cheguei no final, então não existe. Para todos os elementos, se existe o valor que eu estou procurando, então, se eu encontrei o valor que eu estou procurando, sim, ele existe, se não, ele não existe. Eu sei que tem função pronta, mas eu vou fazer a minha. Então, sabendo disso, eu quero saber se todos os elementos de V1 estão no V2. Então, eu vou fazer uma função func está contido. Será que o V1 está contido no V2? Ambos são vetores de inteiros. Para todos os elementos do V1. Para todos os elementos do V1. Aí aqui é o pulo do gato que faz todas as questões ficarem iguais. Quando é que eu sei que deu ruim, que eu posso terminar a função? Se eu não conseguir encontrar. Então, se eu não conseguir encontrar esse elemento aqui no V2, se não existe em V2 esse elemento, então eu posso retornar falso. Int. Eu quero saber se todos os elementos de V1 estão em V2. Basta eu encontrar um que não está, que eu já posso terminar a nossa lógica. Se esse cara não está no V2, então tchau. Se eu cheguei no final, se eu cheguei até o final, é porque ele não saiu em nenhum momento durante o meio. Se ele não saiu durante o meio, então é porque ele existe. É porque todos estão. Porque se algum não estivesse, ele tinha saído fora. Então aqui, ó. Se está contido V1 em V2, o que é para digitar? Sim. Vamos ver aqui esses dois exercícios, como eles são parecidos. Existe, procura-se o valor está na lista. Na hora que eu encontro o valor, eu consigo pular para fora da função, porque eu não preciso mais ficar rodando a função. Achei, tchau. Ok? Aqui é o contrário. Eu só sei que todos estão se todos estiverem. Se por acaso no meio do caminho eu achar um que não está, então eu também consigo pular para fora. Tchau, adeus. É o mesmo exercício, só que com lógicas inversas. E ó, se você encontrar, é um for
e um if. É um for e um if. Uma condição de saída prematura e uma condição de saída no final. É um for e um if. Só que aqui você não tem condição de saída prematura, porque você só sabe quantos existem depois de percorrer todos eles e de contar todos eles. Bora para as figurinhas. As figurinhas é legal. Baruel é o trauma de muito. Mas depois que você aprende a técnica não é tão difícil não. Bora lá. A do Baruel, ele tem um álbum de figurinhas. Ele sabe que o álbum tem as figurinhas 1, 2, 3, 4, 5. Ele sabe que tem 8. Ele tem 8 figurinhas. E aí ele quer saber quantas figurinhas tem repetidas e quantas figurinhas... e quais as figurinhas estão faltando no álbum. Então aqui as figurinhas vão de 1 a 5. Se ele tem todas essas figurinhas, as figurinhas que ele tem para trocar é uma figurinha 1, outra figurinha 1 e outra figurinha 1. Aí ele tem uma figurinha 2 para trocar só. E quais as figurinhas que faltam no álbum? Aqui está faltando só a número 4, porque ele tem a número 1, a número 2, a número 3 e a número 5. Tá? Então, vamos aqui para a lógica do Baruel. Baruel, eu acho que é uma das mais difíceis quando você não sabe a técnica, mas quando você sabe a técnica, ela é tolerável. O que a gente vai fazer aqui no Baruel? Primeiro, ler as informações. Eu tenho o índice máximo, que é o maior índice de figurinhas. Eu tenho a quantidade de figurinhas do Baruel. E aí eu vou ler isso. fmt.scan % índice máximo e % quantidade de figurinhas. Agora a gente tem que ler as figurinhas do Baruel. Eu já tenho essa função, mas eu vou fazer... Vou copiar, vou fazer de novo. Não. Cadê? Vamos montar aqui. Criar e preencher. Pronto. Vamos fazer aqui criar e preencher. Oi. Quando você terminar esse teste, professor, dá uma olhada qual mais repetido. Tá com erro de loja? Não, é porque eu quero fazer só uniforme. Tudo bem. A gente vai para lá. Então vamos aqui. Então eu não vou ler isso daqui porque ele já vai ler quando for montar o outro. Figurinhas. As figurinhas vai ser criar e preencher vetor. Vamos ver se nós lemos certinho. Print ln, índice máximo e figurinhas. O índice máximo é 5 e as figurinhas estão aqui. Bora para a técnica agora, Qual vai ser a técnica? A gente vai criar uma lista com as figurinhas sem repetição. A gente tem aqui uma lista de todas as figurinhas e a gente vai criar uma outra lista que começa vazia com os elementos sem repetição. Aí eu começo. Tem um aqui? Não. Então eu jogo esse 1 para cá. De novo. Tem um aqui? Tem. Então eu boto na lista dos repetidos. Então eu vou ter duas listas. As listas das figurinhas sem repetição, que eu vou chamar de álbum, e a lista das figurinhas com repetição. Então aqui eu vou precisar de duas listas vazias. O álbum, que vai ser a lista das figurinhas sem repetição. Make vetor de inteiros vai começar com 1 e os repetidos. Make vetor de inteiros vai começar com 1. Qual é a nossa lógica? Para cada uma das figurinhas que ele tem, se não está no álbum, vai para o álbum. Se já está no álbum, vai para os repetidos.
Então, para isso, a gente vai usar a nossa funçãozinha para saber se já existe. Baruel. Então, olha como é que é a lógica aqui, ó. Para cada elemento das figurinhas, se ela não existe no álbum, se ela não existe no álbum, então ela vai para o álbum. Álbum recebe append de álbum elemento. Se ela já está no álbum, ela vai para os repetidos. Repetidos. Append, repetidos e elemento. Então, quando terminar isso, eu tenho as figurinhas do álbum e as figurinhas que se repetem. Bora ver. Álbum e as repetidas. Ué, cadê quem é esse zero aqui? Ah, tá, fiz errado. Aqui eu estou começando com um elemento vazio, eu quero começar ele vazio, sem nenhum elemento, foi mal. Um elemento zero, quero começar ele vazio. Então tá aqui, ó. O álbum é 1, 2, 3 e 5 e os elementos repetidos é 1, 1 e 2. Então aqui a gente resolveu o nosso problema de saber quais são as do álbum e quais são as repetidas. E olha como foi a lógica. Para cada figurinha, se ela não existe no álbum, ela vai para o álbum. Se ela já existe no álbum, ela vai para os repetidos. Se você sabe fazer essa função existe aqui, você pode usar as funções do próprio Go, né? Slices.contains. Que seria o mesmo existe que a gente fez, ó. Um vetor de inteiros, quero saber se tem um determinado valor. Esse contains é a mesma implementação do nosso existe. Então ficaria... Hã? Sim. Percorre o elemento. Se eu encontrar o valor, eu digo sim, encontrei. Se não, eu digo só no final, depois de olhar todo mundo, eu digo não, ele não está aqui. Entendeu? Aqui mesmo ele vai dizer, ó, ei, por que você está fazendo isso? Já tem uma função pronta. Aí você, tudo bem. Slices. Agora a gente vai para a segunda parte da questão, que é a parte da formatação. Ele quer que a gente coloque os números sem as bordinhas, né? Tá vendo aqui os números? Tem duas formas de fazer isso, a correta e a safada. A forma correta seria você gerar manualmente o vetor. A safada é você pegar isso daqui e arrancar os parênteses. Tá vendo? Ó? Arrancar os parênteses. Eu vou fazer o safado porque já pega a técnica de strings. Ó. Func, gerar saída. Eu vou pegar aqui um vetor de inteiros. E quero um string. Vocês percebem que aqui ele não tem as caixinhas, né? Não tem as caixinhas. É separado por espaço e sem as caixinhas. Então eu vou usar aquela técnica que a gente viu lá de strings. Tem uma função que joga para dentro de um string, que é a sPrint. sPrint. Então eu vou mandar o vetor para dentro de uma string. Perdão, botei ao contrário. Pronto, isso daqui agora é um string. Existe uma função, eu posso
Vou fazer de duas formas, tá? Fazer da forma que vocês viram lá no vídeo. Eu consigo transformar um string num vetor. Vocês lembram disso? Então, como é que eu transformo um string no vetor? Fazendo assim, não foi? Runa, transformando num vetor de runas. Agora isso daqui é um vetor de caracteres. Já que esse negócio... mas eu nem precisava fazer isso. Dá para fazer só assim? Return saída. E aí fatiar do primeiro até o penúltimo? Consigo, ó. Tô pegando aqui uma substring. Tô comendo o primeiro elemento, que é o colchete, e tô comendo o último elemento, que é um colchete também. Então aqui eu tô pegando o vetor de saída sem isso daqui. Só que, se eu não me engano, ele ainda tem um N quando tá vazio, né? Então eu vou gerar aqui, atualizar, saída. E se por acaso saída não tiver nada, eu retorno N. Se não, eu retorno saída. Então aqui a gente tem o nosso... Ele quer as repetidas, né? Não, ele quer as repetidas, exato. Gerar saída repetidas. Mas eu não imprimi. fmt.println de gerar saída. Ué? Por que eu estou imprimindo aqui? Estou imprimindo nada. Tá aqui, ó. Estava salvo não. Agora eu tenho que dizer quais os valores que faltam para ele completar o álbum. É o mesmo algoritmozinho. Eu vou percorrer. Tem aqui os faltantes, né? Saber quem é que falta é um make, vetor de inteiros, 0. Eu vou percorrer todo o álbum para saber quem é que está faltando no álbum. Para índice, começando em 1, índice menor do que índice máximo. Se eu não tenho esse cara no álbum, se não existe no álbum esse cara, então ele vai para os elementos que faltam. Falta, recebe append, de falta. E, mesma técnica que a gente fez aqui, percorre um vetor, verifica se ele tá ou não tá nesse outro, e aí vai preenchendo. Aqui eu fiz a mesma coisa, preenchi o vetor original, vi se a figurinha estava no álbum. Se a figurinha não tivesse no álbum, é porque ela estava nos elementos faltantes. E aí eu consigo depois imprimir de gerar saída de repetidos. Repetidos não, de falta. Se não... Peraí, não salvei. Tá. Não tinha salvo. Então bora lá. Essa daqui tem um monte de coisinha dentro dela. O que é a nossa técnica aqui? A gente vai montar vetores auxiliares com as informações que a gente quer. Cria eles vazios e sai preenchendo. Qual era a primeira informação que eu queria? Saber quais eram únicos e quais eram repetidos. Então, para todos os do meu álbum, se eles não estão no álbum, todos da minha lista, se eles não estão no álbum, eu coloco no álbum porque eles são únicos. Se eles já estão no álbum, eles vão para os repetidos. Segundo agora, no final eu quero saber quais os que faltam. Então eu verifico todos os índices para saber se ele está no meu álbum ou não está no meu álbum. E aí eu consigo saber que eles estão faltando. E aí essa funçãozinha aqui para gerar a saída desse jeito maroto. Tem outras formas? Tem, eu não me engano, eu não sei se eu coloquei no vídeo ou não coloquei no vídeo.
que era sair percorrendo de um por um, mas isso daqui é um jeitinho de fazer, né? Qual é o próximo? Hã? Qual mais repetido? Não. Qual mais repetido, Tazos. Bora lá. Aí nós falamos que era para usar um for, você nem fazer mais Deve ter um único for e se utilizar do fato de os elementos estarem ordenados para fazer a contagem apenas, aqui ele já disse como fazer, A contagem acontece quando um elemento troca para o outro. Então, vamos lá. Você começa aqui no 1. Eu estou no 1, ainda continuo no 1, mudei para o 2. O que ele quer saber? Sim. Então, toda vez que você dá um passo para frente, que você tem o mesmo elemento do de trás, você aumenta a contagem. Bora pegar um valor aqui maior para a gente ver. Comecei no 2. Aí eu vou para o próximo. Ainda é 2? Então agora eu tenho 2 números 2. Aí agora eu vou para o 3. Ops, o 3 não é mais 2. Então atualmente está ganhando 2 com 2 ocorrências. Só que eu não... Ainda está ganhando 2 com 2 ocorrências. Aí eu vou para o próximo. Ops, não tem mais o 3. O 3 só teve uma ocorrência. Então eu não vou substituir o 2 que está ganhando com 2 ocorrências. Agora eu estou analisando o 5. O 5 atualmente tem uma ocorrência. Agora o 5 tem 2 ocorrências. Agora o 5 tem 3 ocorrências. Ops, não estou mais no 5. Eu tenho o 5 com 3 ocorrências e o 2 com 2 ocorrências. Quem ganhou? O 5. Agora eu vou para o 7. Então eu tenho guardado que o 5 tem 3 ocorrências. E agora eu vou para o 7. O 7 tem 1 ocorrência. E agora o 7 tem 2 ocorrências. E agora o 7 tem 3 ocorrências. E aí o 7 acabou. 7 tem 3 ocorrências. Se der empate, ele quer os elementos que se repetem mais no vetor dentro de colchete separado por espaço. Legal. Bora lá. Vamos lá. Vamos devagarinho que dá para fazer, bora. É só debug mental aqui. Então, o que você tem que pensar quando faz uma questão dessa? Quais as informações que eu tenho que guardar enquanto eu estou iterando? Então, eu vou... Não é nem vetores, né? Aqui é só laço, porque ele quer um for só. Então, nem era para estar aqui, mas vamos lá. O que eu tenho que guardar? O elemento atual. Eu tenho que guardar qual o elemento atual que eu estou. Eu tenho que guardar a contagem do atual. Eu tenho que guardar o elemento... sim. Só que o mais repetido vai ter que ser no vetor, né? Mais repetido vai ser o make int 0 e a contagem dos mais repetidos vai ser 0. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter é as informações que você vai ter que lembrar. Quando você olha um elemento, você vai ter que saber qual era o elemento que você estava analisando para saber se você aumenta a contagem ou não. E quando terminar essa contagem, você vai ter que decidir o que é que você vai fazer com as informações. Que você pode, por exemplo, chegar, eu estava no elemento 7 e agora eu estou no 8. O elemento 7 se repetiu 12 vezes. Aí quando você olha aqui para os elementos que mais se repetiram, tem com 6 repetições, vários elementos que se repetiram com 6 vezes. Então você sabe que o 7, que se repetiu 12 vezes, se repetiu mais do que todos esses outros. Então você descarta todos eles e bota só o 7 para dentro do vetor. Então é uma questãozinha de ginástica mental essa. Mas ela é obrigatória? Não. Maldade. Tem que refatorar essas questões para dizer quais são as sugeridas ou não. Porque, por exemplo, no caso em que 2 números têm a mesma quantidade de repetições. Aí, por exemplo, como é que faz de conta que tu tava no 7 e foi pro 8.
Aí tu descobriu que o 7 teve 12 repetições. Aí tu olha pro teu vetor, o teu vetor tá desse jeito. Eu tenho o 4 que se repetiu também 12 vezes e o 5 que se repetiu 12 vezes. Então você simplesmente joga o 7 para cá. Ops, o 7 também se repetiu 12 vezes. Só que se esses caras tivessem se repetido 10 vezes, como o 7 se repetiu 12, ops, eu descarto o 4 e o 5 e eu fico só com o 7. Porque eu estou me utilizando do fato deles estarem em sequência. Mas aí dá certo fazer isso, mas aí fazer com um for só. Sim. Ó, eu vou mostrar bora mostrar no código. Vamos aqui no código, tá? Então, primeira criatura, como eu sei que existe alguma coisa no vetor, eu tenho que ler o primeiro para dar o start. Sem o primeiro, eu não tenho start de loop aqui. Então, eu preciso ler o primeiro elemento. fmt.scan de elemento atual. Tive que ler o primeiro e aí ele apareceu uma vez porque eu acabei de ler. Então, meu primeiro elemento acabou de aparecer. Deixa eu pegar um aqui pra gente. O que é isso? É esse que eu tô? Não. Não. É esse? Não é esse não. Ah, tá, esse daqui. Então vamos pegar esse daqui, ó. Vamos acompanhar. É Tazos o nome do... Qual é o nome da questão? Tazos. Então eu estou fazendo no canto errado. Estava fazendo no canto errado. Bora acompanhar nessa simulação aqui, tá? Vou fazer aqui... Deixa eu manipular ela aqui para ficar do jeito que a gente precisa. Então, isso daqui são os valores que eu tenho. Bora aqui para dinâmica aqui. Acabei de ler um elemento. Ó, li o scan. Então, o 2 foi preenchido bem aqui em elemento atual. E agora eu vou continuar lendo até acabar a lista. Ah, só que a primeira coisa que ele diz é a quantidade de elementos, né? Ou ele não me dá a quantidade de elementos? Eu acho que ele dá. Primeira coisa que ele dá é a quantidade de elementos. Então, eu vou ter que ler duas informações. A quantidade e o elemento de partida. fmt.scan de quantidade. Ok. Então, vamos lá. Então, eu já sei que tem tantos elementos e eu sei que o elemento que inicia é o 2. Aí, agora sim, a gente vai para o nosso loop. Deixa eu puxar essas coisas aqui para baixo. Vou ignorar o primeiro, né? Então, faça quantidade menos 1 vezes. Se eu tinha 10 elementos, se eu acabei de consumir 1, eu vou ter 9 interações do loop para fazer. Bora agora para os raciocínios. Eu acabei de ler um novo número. Qual é a primeira lógica mais simples? Vou ler aqui o de agora, né? O vigente, sei lá. Vou ler um valor. Pronto, valor. fmt.scan de valor. Acabei de ler um valor. Quais são as opções? A primeira opção é: esse valor que eu acabei de ler é o mesmo valor do elemento que eu tinha ali atrás. Ah, pitombas. Dava para fazer com laço, porque essa daqui é de laço e eu ficaria vendo o índice anterior. Mas aqui sem laço também dá para fazer. Aí, ó. Se esse valor que eu acabei de ler for igual ao valor do índice anterior, que está em elemento atual, então o que é que eu tenho que fazer com esse cara? Aumentar a contagem dele, porque eu acabei de ler outra pessoa igual. Contagem atual mais 1. Ok, só isso. Então, se for igual, beleza, não tem o que fazer.
eu estava no 2 e fui para outro 2. Então o elemento atual era 0 e agora ficou 2. Só que se eu for para outro elemento, aí que o negócio fica divertido. Eu estava no 2 e agora fui para o 3. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que beleza, eu cheguei no 3. Então, o 2, eu tenho que processar a informação dele. Eu sei que o 2 apareceu 2 vezes. Aí eu vou comparar o 2, que apareceu 2 vezes, com o melhor caso que eu já tinha. Então, a gente vai assim. Ó. Primeiro, vamos resolver o problema do 2. Se a contagem do atual for, vamos pensar assim, se ela for menor do que a contagem dos mais repetidos, eu não faço nada porque ele é insignificante. Se a contagem do atual for igual à contagem dos repetidos, tinha alguém que se repetia 2 vezes e esse cara também se repetiu 2 vezes. Então eu vou fazer o quê? Mais repetidos é igual a append de mais repetidos e o carinha que eu acabei de processar e o elemento atual. Só que se ele não for igual, se ele for maior, se contagem atual for maior do que contagem dos repetidos, eu tenho que descartar todos aqueles else if. Eu achei um cara que se repetiu 7 vezes, enquanto os outros se repetiram apenas 3. Então, eu tenho que descartar tudo. Mais repetidos. Criar uma nova lista. Make de vetor de inteiros. Tá? De forma bem explícita isso. Isso daqui eu finalizo o 2 que eu estava processando. Se, por exemplo, quando eu estiver bem aqui, ó, cheguei no caso do 3, o 3 se repetiu uma vez, então só ignoro o 3. Cheguei no caso do 5, o 5 se repetiu 2 vezes, então eu já tinha o 2 que se repetia 2 vezes e eu só coloco o 5 na lista. Cheguei no caso do 7, o 7 se repetiu 3 vezes. Eu tinha uma lista com 2 e com 5, que se repetia 2 vezes. Então eu descarto eles e digo contagem de repetidos é igual a contagem de atual. Então aqui achei um cara que tem a mesma quantidade dos que já vinham, eu só boto ele na fila. Achei um cara que se repetiu mais do que os outros, então eu descarto os outros, coloco esse daqui na fila para começar e atualizo a quantidade de contagem. Fora isso, eu tenho o fato de que eu cheguei num novo elemento. Então, contagem atual agora vai mudar para 1 e o elemento atual vai mudar para valor. Então, nossa lógica completa fica assim. Isso acontece toda vez que eu leio um elemento. Vai ficar faltando uma troca aqui, que é quando eu tiver lido o último elemento e ele vai ficar sobrando lá no final, porque eu só faço a lógica depois que ele conta, depois que ele passa do ponto, né? Então isso daqui vai dar quase certo. Vai dar quase certo. Cadê? Eu não imprimi nada não, né? O que é que eu tenho que imprimir no final? fmt.println de mais repetidos. Ok. Mais repetidos. Se o valor for igual ao atual,
eu aumento a contagem em 1. Se não, ó, isso daqui é um caso legal para a gente ver como continue é útil. É muito ruim ter um monte de aninhamento, né? Então a gente pode tirar esse else deixando aqui um continue. Diminuir o aninhamento. Então, bora lá. Li um valor. Se ele for igual ao atual, a quantidade do atual aumenta em 1. Bora lá. Se não, eu vejo se a contagem dele é que nem a contagem... Ixi, ainda tem um caso aqui. Que é quando ele é o primeiro elemento. Aqui eu tenho 2 casos, né? Se a contagem dele for igual à contagem dos mais repetidos, ou ele é o primeiro elemento. Eu sei que ele é o primeiro elemento quando a contagem dos repetidos for 0. Contagem dos repetidos foi igual a 0. Ok, esse daqui é o primeiro elemento. Bora lá. Só que vai ter um caso que que esse tipo de análise, olhando sempre para o anterior, não funciona muito bem, que é o último. O último não tem com quem comparar para saber se ele mudou. O último não tem com quem comparar para saber se ele mudou. Então, como é que a gente faz aqui? Como é que eu faço aqui? Se eu não tivesse vetores, não quero duplicar a lógica, deixa eu pensar. Se eu tivesse vetores, eu só olhava o último elemento, mas aqui eu perdi ele. Se valor... Fazer assim. Em todos os casos, eu posso ir para o próximo, menos nesse. Se... Aqui, ó, precisar disso. Acho que TD menos 1. Se for igual QTD. Se for menor de QTD menos 1. Essa questão, ela é muita lógica para pouco ganho. Se for menor do que QTD, menos 1. Sem vetor fica ruim. Tem o último elemento. A questão é só esse último elemento aqui, ó. Porque normalmente quando a gente só conta o elemento quando a gente vai para o próximo. Só que nunca vai ter um próximo para eu contar esse cara e ver que ele passou 3 vezes, né? Que ele passou 3 vezes. Outra opção seria, ao invés de olhar para o elemento de trás, olhar sempre para o elemento da frente. Só que aí eu sei que o da frente acabou, não existe. Então, se o elemento da frente é diferente, ou o elemento da frente é o fim do vetor, que a gente não juntou, mas poderia ter juntado, aí eu faço o cálculo, né? É uma questão chata, por isso... Eu tinha feito assim, professor, pegava, salvava o anterior, aí o anterior começava com 0, porque o vetor ele sempre começa do 1 para cima, né? Tá. Aí se ele fosse, se o elemento inserido ele fosse igual ao anterior, aí ele ia somar na conta. É isso daqui, né? Ele atualizava o anterior e aí dentro desse else ele tinha meio perguntando se a conta era maior do que a quantidade máxima. É a mesma coisa que está aqui. Mesma coisa que está aqui, só que aqui eu tentei fazer sem vetor, mas sem vetor a gente fica
sem a lógica para tratar o último. É melhor olhar para trás. É melhor olhar para trás. Não. Eu só não queria ter que repetir lógica. Porque aqui eu também tenho o valor. Seria repetir isso daqui de novo, depois do último. É inútil. Então, meu povo, eu não sei se, assim, foca aqui, vamos aqui, ó. Vamos nós aqui.